Já faz um tempo que eu queria vir aqui trazer esse assunto para vocês. Ignorem a obra que está acontecendo aqui perto, as galinhas, as músicas e as vozes das crianças. Eu não moro num lugar silencioso, então às vezes é difícil gravar o vídeo, mas eu vim gravar assim mesmo porque é um assunto muito importante. Todas as vezes que a gente abre o celular para a gente ver alguma coisa, as redes sociais, gente, tem uma notícia de que um homem ceifou a vida de uma mulher. Começou a acontecer isso de uma forma tão horrível. As notícias vão se propagando todos os dias, é uma notícia nova de que alguém fez uma atrocidade dessas. E eu gostaria de falar para as mulheres principalmente, porque nós mulheres precisamos ser mais inteligentes, porque isso tudo tem custado a vida de muitas de nós. A forma como nós fomos criadas, educadas pelos nossos pais, é muito diferente da que os meninos foram. Nós fomos criadas para servir, para ser útil, para fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. E nós crescemos dessa forma. Nós fazemos coisas de mulher, os homens fazem coisas de homem, nós fomos criados assim. Talvez a próxima geração esteja sendo criada de uma forma diferente, com a mente mais aberta. Mas as pessoas da minha geração em diante foi criada de uma forma totalmente diferente. Então, as mulheres foram criadas assim. Isso é coisa de mulher, você tem que servir a sua casa, manter tudo em ordem, fazer almoço para quando você casar, o seu marido chegar, ter tudo pronto. Você precisa dar conta da roupa, dos filhos, se você tiver. Você precisa fazer tudo, dar conta de tudo. Você ainda tem que estar bonita para quando o seu marido chegar, para ele não reclamar, e isso e aquilo. Muitas de nós ouviu isso, as nossas mães, as avós viveram isso. E essa forma como nós fomos educadas tem custado um preço muito alto, porque nós ficamos muitas vezes em relacionamentos ruins, porque temos medo, porque falta inteligência muitas vezes também, porque somos condicionadas a isso, a ficar, a suportar. E muitas usam até a própria Bíblia. Muitos crentes usam e dizem assim: olha, mas no mundo nós passaremos por aflições. Foi isso que Jesus disse. Então alguém vai lá e diz assim para a mulher: olha, fique com o seu marido assim mesmo, porque você vai orar por ele vai mudar de vida. Aí dizem assim: a mulher sábia edifica a sua casa, como se o relacionamento dependesse apenas da edificação da mulher. Sendo que o relacionamento depende do homem, da mulher e de Deus. Porque se os dois não estiverem com Deus, as coisas não dão muito certo não. Vão por um caminho muito diferente. E nós vemos que muitos que dizem ter Deus em suas vidas não têm. Quando dizem assim: olha, mas aquele homem era cristão e ele bateu na mulher. Ele nunca foi cristão. Nunca foi. E muitos usam esse termo de crente, de cristão, para cobrir as suas falhas, os seus defeitos de caráter. Porque eu me lembro que antigamente o crente ele tinha muita credibilidade, era respeitado, porque ele era um servo de Deus. Mas hoje as coisas mudaram muito e nós vemos mais escândalos do que outra coisa. E nós precisamos de uma inteligência vinda de Deus para termos discernimento. Porque muitas vezes as mulheres, elas se colocam em situações muito perigosas. Sabe no namoro quando o outro dá sinais de que não é bem assim e a mulher pensa assim: mas talvez ele não foi educado do jeito certo, né? Eu vou ajudar o bichinho para ele ser uma pessoa melhor. Ele não teve isso da mãe, ele não teve isso do pai, o bichinho precisa de ajuda. E muitas vezes ela se coloca numa posição como se ela fosse um centro de reabilitação. Então ela começa a se doar, a fazer tudo por esse homem.
olha, ele não teve, agora eu vou dar tudo para ele, vou tratar ele com muito amor, com muito carinho, vou ensinar, vou mostrar para ele, querida, acorde para a vida, você não foi feita para isso. Quando a gente se casa, a gente precisa estar inteiro para dar certo, porque se o homem não estiver inteiro e ele não for inteligente, e a mulher também não estiver inteira e ela não for inteligente, o casamento vai dar errado. Lógico que todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. A gente não nasce prontos, nem sabendo de tudo. Mas às vezes a mulher exagera e ela acha que ela vai dar conta de educar esse homem para que ele seja moldado do jeito que ela quer. Então ela começa a anular a própria vida, já não tem mais autoestima, porque ela já nem se enxerga mais, porque ela só enxerga o outro. E ela segue nesse caminho, um caminho muito perigoso, que tem custado a vida de muitas. E falta coragem, na maioria das vezes, de sair de relacionamentos assim. Porque na nossa mente foi imposto que a gente precisa dar conta, que a mulher sábia edifica a sua casa, que a tola que derruba a casa. E o contexto não é bem assim. Porque se a gente for olhar o contexto do que está na palavra, fala que o homem precisa tratar a mulher como parte mais frágil. A parte mais frágil não é fraca, ela requer mais cuidado. Se você for numa fábrica de cristais, você vai ver que o vidro, a forma como ele é feito, o cuidado que se deve ter, o valor que ele tem, a forma como esse cristal é tratado, ele é tratado com muito cuidado. Por quê? Porque ele é frágil, mas ele tem muito valor. Tem muita gente que não tem condições de comprar um cristal, porque é caro. E quem tem condições e compra e leva para casa, coloca no lugar seguro. Não deixa qualquer pessoa tocar, porque ele é frágil e requer um cuidado mais especial. E é a forma como nós mulheres precisamos ser tratadas, como pessoas que precisam de cuidado. Os homens muitas vezes não foram criados olhando para nós dessa forma. E quando a gente olha para a gente como salvadora dele, é aí que a conta não fecha. É aí que nós enfrentamos os problemas. E uma vez uma pessoa passou por uma situação muito complicada, digna de divórcio, que o marido dela fez com ela. Mas ela não quis se divorciar porque ela disse que na palavra está escrito, e realmente está, que Deus odeia o divórcio. Mas esse contexto, esse texto onde fala isso, está em Malaquias no capítulo 2, eu até coloquei a minha Bíblia aqui, a partir do versículo 10. Ele fala sobre, é uma advertência contra a infidelidade. E o Senhor estava falando com a casa de Judá, porque eles estavam indo chorando, levando as ofertas diante de Deus, como se estivesse quebrantando o coração diante de Deus, mas sendo infiéis com a mulher, infiéis, quebrando a aliança que eles tinham feito com Deus. E é o que muitas vezes acontece, principalmente nas igrejas. Às vezes os homens pensam que agora eu sou crente, a mulher agora deve me obedecer, porque eu sou o líder da casa. Mas a própria palavra também diz que no reino de Deus isso não é desse jeito. Aquele que é maior é aquele que serve. E por isso que o mundo anda todo perdido. As pessoas deixaram a palavra de Deus de lado, vão viver suas próprias vidas do jeito que elas acham que é melhor. E quando a gente vê, a vida está quebrada, o relacionamento está quebrado, estamos despedaçados muitas vezes, porque abandonamos aquilo que muitas vezes as pessoas dizem ser antiquado, porque a palavra é muito antiga. Mas todos os ensinos a gente tem aqui, principalmente para nós mulheres. E nessa de muitas vezes querer salvar, mudar o outro, de você dar mais uma chance para o outro, você começa a se quebrar por dentro, fica vulnerável. E o Senhor não quer que você fique quebrada por dentro, nem quer você vulnerável, nem triste. O fato de passar por aflições, como muitas vezes a gente vê na palavra, né? É passar por aflições, não é viver em aflição.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sim, você terá. Não quer dizer que você vai viver. E muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, você tem que orar mais, porque o seu marido, ele depende de você para ele mudar. Olha, ele não está mudando ainda porque talvez você tenha orado pouco, você não fez o jejum, você não fez uma campanha. E quantas estão despedaçadas, sofrendo, angustiadas. E tem gente que não enxerga. E muitas vezes a própria pessoa não enxerga isso. Porque ela perdeu essa visão de si mesma. Ela perdeu esse pertencimento dela de Cristo. Que ela é filha dele, que ela tem um pai. Ela não é a salvadora do homem. Ela já foi salva. E ele também precisa querer ser. Porque se uma pessoa não quer mudar, ela não vai mudar. Às vezes a mulher pode pensar assim, olha, mas quanto mais eu fizer por ele, quanto mais eu me doar, mais ele vai ser melhor. Engano seu. Ele não vai melhorar. Porque você está sendo boazinha. Não vai mudar se você se doar ainda mais. Pelo contrário, cada dia que passar, ele vai perder mais o respeito. Porque você não está respeitando nem a si mesma, nem a sua própria saúde, nem o seu emocional. Você não está respeitando a sua vida. Está aos pedaços porque nem vale a pena. Entregue nas mãos de Deus. Coisa boa está nas mãos de Deus. Quem conserta é Deus. Deixa Deus dar o jeito dele. Você não é Deus. Você não é salvadora. Você precisa estar inteira. E o texto da Bíblia ainda diz que muitos estavam sendo infiéis a Deus. Infiéis cobrindo as roupas de violência. Porque no final do texto de Malaquias, capítulo 2, o versículo 16, diz assim, porque o Senhor odeia o divórcio e aquele que cobre as suas vestes de violência. E sabe o que mais? Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. A infidelidade, ela não parte do adultério. Não parte do adultério. Se um homem maltrata a mulher, ele está sendo infiel, porque não foi isso que ele prometeu quando ele casou. A fidelidade, ela não quer dizer que você só vai errar em um ponto. Ah, eu sou fiel em tudo, mas nesse aqui é mais difícil. Não. A fidelidade, ela envolve o todo. Você é fiel em tudo. No tratar, no conversar, em tudo. E muita gente tem sido vítima da infidelidade. Porque alguém prometeu cuidar, amar e respeitar e está sendo infiel. Violentando o psicológico. Violentando o corpo. Violentando a alma. E outro dia eu recebi um relato de uma mulher no meu direct. E ela estava angustiada porque já tinha mais de 20 anos que o marido dela a mandava embora. E ela não tinha coragem de ir. Eu fico pensando, tantas mulheres passando por essas humilhações, tantas humilhações. E muitas vezes a gente não tem coragem de reagir, de ir embora, porque a gente tem medo de ficar só. Mas você precisa acordar e ser inteligente. Seja inteligente, pegue a palavra, vá ler a palavra. Use a palavra a seu favor, porque as bênçãos de Deus estão relatadas lá. A inteligência está revelada lá. E você vai aprender a forma como você merece ser tratada, como você merece viver. Você merece amor e cuidado. Você merece. Muitas vezes você perdeu o seu senso de merecimento, porque você não se enxerga mais. E você não se enxerga mais porque você esqueceu daquele que é o seu Criador. Quando você lembra quem é o seu Criador, você entende a sua identidade e você se torna inteira. Você não precisa de mais nada. O casamento, ele vem só como uma bênção a mais para a sua vida, não como um fardo. Casamento é coisa boa, não é coisa ruim. E embora a gente veja muito sofrimento, ainda existem pessoas boas. Mas é preciso que a gente esteja inteiro primeiro. Se a gente estiver aos pedaços, a vida não flui. A gente precisa se reconstruir. Ter mais inteligência. E o intuito desse vídeo é trazer clareza para você acordar para a vida. Abra os seus olhos. Perceba a sua vida, o que você tem vivido. Porque você não merece
a insegurança, você não merece a violência. Você merece amor e cuidado.